Ufa! Olá, boa noite para quem está chegando agora. Estou aqui me preparando internamente. Olá, para quem está chegando, sejam bem-vindas. Eu queria falar duas coisas com vocês que eu considero bem importante para a gente iniciar aqui. A primeira é que eu preciso de um favor de vocês, eu preciso que vocês façam algo por mim, que é no final dessa live eu vou fazer um post e colocar lá no perfil do Instagram, no feed, para que vocês comentem o que foi que realmente foi mais importante como aprendizado. Porque quando a gente está dando uma palestra ao vivo, a gente vê a carinha de vocês e aí a gente tem um feedback. Quando a gente está aqui do outro lado, a gente está aqui, vocês estão aí do outro lado, a gente não consegue perceber, né? Às vezes tem os coraçõezinhos que sobem aqui, que são reações que a gente do lado de cá, né, tem a noção de como que tá, né, o conteúdo e tudo. E aí quando vocês vão lá e dão esse feedback, né, do que foi mais importante, do aprendizado assim que vocês tiveram, que falou assim, poxa, isso daqui mudou a minha forma de enxergar. Isso é muito importante para ir me direcionando também nas temáticas. E outra coisa é que vocês também podem deixar um tema que vocês queiram que eu aprofunde, que aí dependendo do que vocês trouxerem, eu vou escolhendo os temas que eu considerar assim mais relevantes. Todos são relevantes, né? Mas assim, os que tiverem mais pedidos, aí eu vou sentir aqui e a gente vai direcionando aí o trabalho, as lives, enfim, o passar desse conhecimento, tá certo? Então eu conto com vocês para isso. Será de grande ajuda para mim, no sentido de direcionar isso. E uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, a gente está fazendo lives e acaba que surgem coisas maravilhosas, né? Os conteúdos são muito ricos, porque quando é algo assim natural e espontâneo, as coisas fluem. A gente não faz um planejamento, eu vou falar isso, isso e isso. Não, a gente vai falando o que é preciso ser dito para esse grupo de pessoas que chegam, né? E aí a gente conseguiu descobrir aqui, aprender como que faz para gravar as lives pegar aqui do Instagram e colocar lá no canal no YouTube. Então, além de ficar 24 horas aí no story da escola, agora elas estão salvas lá no YouTube para quem quiser assistir depois, compartilhar com alguém que vocês acharem que precisa, né, desse conhecimento, enfim. Então, dito essas duas coisas, tem uma outra, eu gostaria de falar hoje acerca desse momento atual que a gente está vivendo, né? Um pouquinho só. Que é um momento de incerteza, né? Para todo mundo, porque a gente está aqui fazendo uma travessia, no meu ponto de vista. Eu acho que o que está acontecendo não é por acaso, tem uma finalidade maior para isso, e a gente não sabe de fato quem vai conseguir chegar do outro lado dessa travessia, como se a gente, né, eu faço analogia aqui que a gente está atravessando um rio, né? E a gente não sabe quem vai chegar do outro lado do rio. Então, é um momento onde a gente está sendo convidado a olhar para nós mesmos, né? A olhar para os nossos relacionamentos, a olhar para o que realmente é essencial na nossa vida. Então, agora está um momento assim maravilhoso para que a gente possa, ao final dessa travessia, ter transformado algo dentro de nós, algo que seja essencial para a nossa vida, para que a partir
desse ponto de chegada lá do outro lado, a gente possa levar uma vida mais leve, a gente possa viver de maneira mais harmônica. Já é comprovado, né? Tem muitos estudos que mostram, inclusive tem um estudo que já tem mais de 70 anos que pessoas estão sendo acompanhadas, né? Os pesquisadores, os que iniciaram essa pesquisa, alguns já até morreram, né? E essa pesquisa continua. E o que foi constatado nessa pesquisa? É que as pessoas que têm melhores relacionamentos, elas vivem mais e elas são mais saudáveis. Então, lá no leito de morte, tem uma outra pesquisa que mostra também que no leito de morte, o que as pessoas mais lamentam não é o fato delas não terem ganho muito dinheiro, de não ter comprado a casa dos sonhos, de não ter feito aquela viagem. O que as pessoas mais lamentam no leito de morte é o fato de não terem se relacionado bem com essa ou aquela pessoa. Então, o meu convite hoje é que a gente olhe para isso, né? Para os nossos relacionamentos. E hoje a gente vai falar sobre as leis que o Bert Helling percebeu que regem, que governam os relacionamentos humanos. E saber dessas leis, saber como elas atuam na nossa vida, é muito importante porque isso nos ajuda a nos direcionar para a gente perceber em que rumo que a gente está indo. Porque muitas vezes a gente se perde e a gente não sabe exatamente. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade, né? Nos nossos relacionamentos, tudo fora de lugar. A minha relação com os meus pais não estão bem, a minha profissão também eu não estou bem, o meu relacionamento de casal não está bem, os meus filhos não seguem bem. E aí você olha para todos os lados e você não enxerga uma saída. Então, o que eu quero dizer para vocês é que conhecer essas leis, colocar isso na nossa vida, trazer isso como uma prática mesmo, como um caminho. A gente tem uma espécie de GPS aí para a gente se direcionar. A gente vai continuar errando, claro, porque nós somos seres humanos e só seres humanos imperfeitos, graças a Deus. Porque, como diz o Bert Helling, o perfeito não tem mais, o perfeito chegou ao fim, né? Então, enquanto a gente for imperfeito, é bom que a gente tem como ir melhorando. Mas, com o conhecimento dessas leis, a gente tem um direcionamento. A gente pode olhar e dizer assim, opa, peraí, deixa eu revisar aqui a minha trajetória. Deixa eu ver o que eu estou fazendo para estar tendo esse resultado. Compreende? Então, esse momento é um momento riquíssimo para a gente fazer isso, porque a gente está tendo tempo. E no final dessa live, né? Como que vai ser essa live? Agora, como está sendo? Agora eu vou chamar uma pessoa muito querida, a Rita, que ela é facilitadora também de constelação e ela é psicóloga também. Então, ela vai participar ao vivo aqui com a gente, vai somar em conhecimento, né? Porque ela tem conhecimentos sensacionais para nos passar. E ao final dessa live eu vou propor um exercício de percepção para que a gente possa fazer aqui, né? A gente vai fazer uma amostra aqui no final da live e que vocês possam fazer depois aí na casa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. É muito, muito, muito bom estar aqui de novo com vocês. E essa semana a gente vai ter uma live todos os dias, né? Todos os dias a gente vai ter uma pessoa que vai vir aqui falar com a gente, um tema diferente. E é isso. Rita, me manda uma solicitação para você participar ao vivo. Vamos lá. A Rita é maravilhosa. Como é que eu vejo aqui, Duda, se ela já me mandou? Mandou não, né? Não. Vamos lá? Então, enquanto a Rita me manda a solicitação para participar ao vivo, vou iniciar aqui um pouquinho falando sobre as leis que governam, né, os relacionamentos humanos, que o Bert Helling percebeu. Então,
Como que essas leis podem ajudar na nossa vida? Como que essas leis ajudam nos nossos relacionamentos? O que que tem aí que pode elucidar muita coisa? Então, o Bert percebeu que... Ah, já mandou, ok. A Rita entrar. O Bert percebeu que nós temos uma consciência pessoal, que ela fica leve. Ei! Tudo bom, sua linda? Tudo ótimo, linda, maravilhosa. E você? Eu tô joia. Seja bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Eu costumo dizer que tempo não é dinheiro. É muito mais do que isso. Tempo é vida. E eu sou muito grata por você nos ceder 1 hora da sua vida. É um privilégio estar conversando com você novamente. Nós temos vários momentos em seminários, em cursos que nós participamos e conversamos muito. E agora vai ser dentro de algumas técnicas, de algumas teorias. Muito obrigada pelo convite. Quando você quiser começar com os temas, fique à vontade. Então, eu comecei a falar aqui que o Bert percebeu a questão da consciência pessoal, né? E o que que a consciência pessoal está a serviço? Você quer falar sobre isso ou eu falo ou você começa? Não, eu acompanho você depois. Então, certo, beleza. Então, a gente acredita que a consciência pessoal, ela é a voz do próprio Deus dentro de nós, não é? Só que o Bert Helling percebeu é que não é exatamente assim. A nossa consciência pessoal, ela tem um objetivo principal. E esse objetivo é nos fazer pertencer, né? Basicamente é isso, né? Quando eu faço alguma coisa que põe em risco o meu pertencimento, eu fico de consciência pesada. E muitas vezes o que eu faço não é uma coisa muito boa, às vezes é uma coisa ruim, como na época lá do apartheid, né? Que eles dão esse exemplo pra gente, o Décio traz, o próprio Bert traz, que se os negros, né, se os brancos pegassem os negros, eles desciam o cacete, né, falando numa linguagem bem popular, e voltavam para o seu grupo de consciência leve, né? Porque eles estavam movidos por essa consciência pessoal, que é a consciência do grupo. Da mesma forma, se os negros pegassem um branco desavisado, eles também faziam a mesma coisa e voltavam para o seu grupo de consciência leve. Porque assim eles estavam fazendo algo que garantia o pertencimento deles àquele grupo, né? Isso. Então a gente observa isso em vários pontos, né? Em vários grupos que a gente pertence e em especial na nossa família. O pertencer, Porque como? Cortou. pertencer à família é a base, né? É. O nosso pertencimento à nossa família, como o próprio Bert diz, é a nossa necessidade essencial, né? A nossa necessidade básica. E isso ele também nos diz que vem lá dos nossos antepassados. Na época quando a gente ainda era nômade, que andava em grupo, e que se a gente fosse excluído do grupo, o que que acontecia? Era a morte na certa. A gente ia ser pego aí pelas feras lá. Não é verdade? Então, só para chamar a atenção, pessoal, que a nossa consciência, estando leve ou pesada, não significa que o que a gente está fazendo é uma coisa certa ou errada. O que a gente tem que saber são, e para onde que a gente tem que olhar? É para os resultados daquilo que eu faço. O que eu estou fazendo? Quais são os resultados? Às vezes eu tenho que corrigir um filho e eu não faço isso de consciência leve. Eu faço isso de consciência pesada. Porque isso exige de mim, muitas vezes, desagradar, fazer aquilo que vai contra o que os filhos querem, né? Mas a gente precisa
dizer não, muitas vezes, impor limites, e isso exige de nós uma consciência pesada. Então, só para finalizar essa questão da consciência, que aí depois você, se você quiser acrescentar algo sobre isso, que a consciência pesada, ela está a serviço do nosso pertencimento. Ela não é a voz de Deus dentro de nós. E existem outros níveis de consciência que uma hora eu vou fazer uma live só falando sobre os níveis de consciência. Mas agora vamos entrar lá nas três leis, né, Rita? Você fala para nós quais são elas? Sim, as três leis que o Bertin ele formalizou dentro de um longo descobrimento dele, que essas três leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, são muito simples, mas se a gente não quiser acreditar nelas, elas vão continuar existindo, elas vão continuar atuando em nós, no nosso dia a dia, no nosso aqui e nosso agora. E quando você fala esse pertencimento, essa consciência pesada, nós vivemos ela a todo momento, porque quando fala assim, quem pertence à minha família? Papai, mamãe, todos meus irmãos. E conforme a nossa fase, se é criança, eu acho que eu sou exclusivo. Só que aí as pessoas vão crescendo, elas começam a fazer movimentos de ampliar o mundo dela. Então a família, ela começa a enxergar melhor quem é a família e começa a criticar a família dela. E esse pertencimento, eu começo a negar esse meu pertencimento. Então, dentro da nossa cultura, nos é formado ser o bom filho, aquele que obedece todo papai e mamãe. Só que é uma obediência meio que punitiva. Se eu não obedeço, eu sou punido. Aí você colocou para os pais o tanto que é difícil corrigir os filhos. E né? Nós temos filhos grandes, você sabe, eu sei. É maravilhoso a função mamãe, a função papai, são maravilhosas. Então, quando a gente olha esse pertencimento em que, como eu estou fazendo igual meus pais, eu estou como filha, mas eu estou no meu lugar. Aí eu misturo um pouquinho a minha fase de adulta com que é a minha ordem. Se eu estou olhando para os meus pais, estou julgando eles, eu não estou no meu lugar de filha. Primeiro eu tenho que ser filha. Aquela filha que admira. Hoje mesmo eu vesti de Dona Tata. Passei batom, minha mãe era mega vaidosa. Eu falei assim, vou vestir de filha da Dona Tata. Mandei uma mensagem pro meu pai, falei, papai, e aí, eu vou falar, você tem maior facilidade, que conselho o senhor me dá? Ele falou assim, respira fundo e pensa que você está a serviço do bem. Aí eu respirei fundo e estamos aqui. Então, quando a gente nos coloca desse lugar de pequena, que papai e mamãe, eles são muito importantes para nós, e eu acho importante falar, Maria, que eu descobri isso tem 6 anos. Eu sempre julguei muito meu pai e minha mãe, muito. E Quem eu não faz tinha isso? Quem não faz isso, né? Só o vizinho. isso, todo mundo faz. E aí eu comecei depois do treinamento lá no IDESB, com o Décio e a Wilma, que eu aprendi muito a olhar para eles no meu lugar de pequena, de filha. Aí foi muito leve, foi muito bom, foi fortalecedor para mim. Aí eu fui me encontrando no meu lugar, que é a segunda ordem, a segunda lei, que já é a ordem, né? Então, quando eu vi que eu pertencia a um sistema, papai e mamãe, comecei a olhar com grandeza para eles, ficou leve. Aí, quando eu observei que eu era filha, eu estava fora da minha ordem, porque eu achava que era mãe dos meus irmãos. Então, pertencimento, a gente pertence àquela família, papai, mamãe, irmãos, todos, nascidos, não nascidos, dentro do casamento, fora do casamento, todos pertencem.
A segunda ordem, a segunda lei é a ordem, tá vendo? Eu gosto tanto da ordem, que eu sair do meu lugar de mãe dos meus irmãos. Eu sempre digo, eu sou a mais velha de de quatro, então são três irmãos, três meninos. Ô Rita, aproveita que você está se apresentando aí na Ordem dos Irmãos e se apresenta para a gente pulou essa parte. Tá Quem é vendo? você, mulher? Quem é você? Pois é. Eu me chamo Rita de Cássio Onesco, trabalho com o nome de Rita Onesco para honrar, né, minhas origens, que minha mãe fez uma promessa para o meu nome, meu pai, né, escolheu meu nome também. E eu trabalho com a educação das pessoas no processo delas desenvolver as emoções. Então eu fiz a pedagogia, a psicopedagogia, a psicologia e o treinamento na constelação familiar. Tudo porque eu sempre fui encantada com o processo que a pessoa procura para ela estar bem. E aí eu trabalho muito online, também já fiz alguns cursos para trabalhar online e presencial, e trabalho com a criança. E eu acho lindo porque o professor Décio, ele fala assim, a criança traz o real cliente. Então, as crianças são maravilhosas. A criança traz o quê? O real cliente. Ah, sim. Elas são lindas. Elas trazem, num sintoma delas, alguém da família que esteja precisando olhar para algum momento da vida delas, alguma parte da vida delas. Né? Então, eu trabalho. Nossa, é muito lindo isso, né, Rita? Quando a gente tem esse olhar de enxergar que um sintoma é provavelmente alguém que precisa ser olhado, é muito rico isso, né? Não brigar com o sintoma. O sintoma, embora ele seja desconfortável, ele se faz necessário, assim como a fase que nós estamos passando agora, né? Se faz necessário para a gente ter uma interiorização, para a gente resolver algum assunto pendente, vamos dizer assim. Exato. Então, voltando agora que você se apresentou enquanto profissional, né? Porque quem é essa mulher que caiu de paraquedas aqui? Isso. Retome lá para a sua família de origem. Isso. Aí eu descobri a minha ordem, que eu era a mais velha de três irmãos. Que aí eu podia ficar tranquila, eles davam conta de cuidar da vida deles, porque eles também têm papai e mamãe maravilhosos. Eles precisavam olhar para isso. Aí fiquei leve, muito, muito leve. E, como tudo não é muito linear na vida da gente, aí eu fui olhar para mim enquanto mamãe das três filhas. Aí eu fui tirando aquela ajuda sua irmãzinha. Eu falei, brinca com a sua irmãzinha, só que elas já são grandes. Então, vamos ter uma boa convivência. Então, a ordem, ela dá uma leveza muito grande. Porque alguém se torna grande, papai e mamãe, e eu fico no meu lugar. E foi muito interessante que em 2014, quando eu fiz o treinamento, eu e o Paulo, nós temos um treinamento lá em Goiânia, com o Décio e a Wilma, aquela questão, né, de vários exercícios, e aí eu descobri o meu lugar, realmente. Eu sempre achava que eu não tinha lugar, nem dentro da minha casa. Eu saía para o quintal que eu morava lá no Paraná, olhava para o céu, olhava para o vento, ia no meio do quintal, abria os braços, queria que o vento me levasse para algum lugar. E em um exercício me mostrou que meus ancestrais que vieram da Ucrânia, que vieram numa fase de buscar uma melhor vida para cá, vieram num navio com muito vento, né? Então, quando eu fui olhando para isso, que eles vieram com pandeiro, com muitas ideias, eles trouxeram a cultura deles, eu fui vendo que eu tinha um lugar, sim. Eu saí do Paraná, vim para Minas, e nunca falava, eu falava assim, nossa, olha como eu era dramática. Quando eu morrer, eu não quero ser enterrada aqui, eu quero, mas não sabia para onde. Eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim. Eu não tinha um lugar. E depois desse exercício, que foi possível ver que realmente eles vieram de outros países, o Brasil acolheu eles.
Então aqui é um lugar. Eu saí do Paraná e vim para Minas, e Minas me acolheu. Então, quando a gente faz essas mudanças, que você vai achando o seu lugar, é fundamental. Então, eu descobri com o treinamento, né, do Décio e da Wilma, o meu lugar como filha no pertencimento de família. Papai e mamãe são grandes, meus irmãos são meus irmãos, e ali eu estava como esposa. E aí entra a terceira lei, que é o equilíbrio. Então foi pertencimento, ordem, estava tudo ficando em ordem, eu tinha um lugar e o equilíbrio. Aí vi que eu. Rita, Oi. Rita, eu queria só fazer uma analogia aqui, na ordem ainda, porque você vai entrar em equilíbrio. Sim. Eu faço sempre uma comparação de que um sistema familiar é como uma engrenagem, né? Assim, uma engrenagem que precisa que tudo esteja no seu devido lugar para funcionar bem. Às vezes, quando algo é retirado de lugar, aquela engrenagem ela costuma emperrar, né? Ela fica fraca, emperra, aí a gente começa a ter, como diz o Décio, problema. E quando a gente conhece essa lei da ordem e que a gente olha para o sistema de uma maneira mais ampla, né? Enxergando os nossos antepassados, como você falou, trazendo aqueles que vieram da Ucrânia. De repente, você não tinha se dado conta de que eles estavam fora do seu coração antes, né? E que por isso você se sentia não pertencente, porque você não tinha dado um lugar, você não tinha trazido essas peças para encaixar, para que a sua engrenagem pessoal, Rita, estivesse funcionando a pleno vapor, né? Com toda a sua potencialidade, com toda a sua firmeza, né? Então, isso nós somos o micro do macro, né? Que é todo o nosso sistema. E quando a gente põe o nosso sistema em ordem, automaticamente dentro da gente as coisas ficam em ordem. Você percebe isso em você? Sim, Eu porque percebo isso em mim. Era isso que eu queria complementar com a ordem. fica leve. Dá uma leveza, parece que a criança que tem dentro da gente, tem dia que dá vontade é, resgatar aquela criança, falar assim, pular, cantar, dançar. Antes era tudo muito pesado, porque eu sempre fui muito crítica, porque foi uma mistura de raças, né? O tempo todo os meus ancestrais foram mistura de raças, eram negros e os polacos, os ucranianos. Então, do lado da minha mamãe vieram os espanhóis com negros e do lado do meu pai os brancos. E tinha uma crítica muito grande da baba, minha vovó, com a minha mãe. Elas não, minha avó não aceitava a minha mãe. Então imagine a criança vendo isso. Então No meio disso. por isso que eu adoro as crianças, porque as crianças prestam muita atenção, só que Sim. elas sofrem com isso. Então, quando você ajuda a pessoa a ver que isso é do sistema, respeita o que é do sistema, que eles têm uma razão para isso, que é deles, fica mais leve. Então, você ficando no seu lugar, vendo que cada um faz o que dá conta, ficou muito leve. E foi possível através desses exercícios de percepções, porque a informação, ela não toca tanto a gente. Quando você vai interiorizando, colocando numa postura no seu coração, você consegue respirar essa leveza. Aí você está realmente no seu lugar, você está forte. Que aí eu entrei no meu lugar, aí eu falei assim, nossa, então eu sou uma mulher. O que eu estou fazendo? Quantos anos eu fiquei dedicando às minhas filhas? Cadê a Rita? A Rita na função esposa. Eu via só a Rita na função mãe, cuidando, cuidando, cuidando. Então, eu fui vendo, falei assim, peraí. Então, eu consegui retomar, viver a Rita mulher, filha da Tata, filha do seu Jaroslau, forte,
que você comentou ontem, né? O masculino, anteontem, o masculino, o feminino, ter essa força dentro da gente é muito bom, porque nós somos a mistura do papai e da mamãe. Então, quando eu fui me fortalecendo, eu fui conseguindo me colocar dentro do meu casamento. Que eu buscava também, o que é felicidade? Eu quero felicidade, eu quero ser feliz. Mas eu não estava no meu lugar como esposa para ter uma relação de equilíbrio. E isso para mim foi muito lindo também esse momento. Porque junto, pois não. Eu só queria complementar que só consegue equilibrar na relação de casal adultos, né? Esse é, como diz Décio, é um jogo para gente grande. Se a gente está fora do nosso lugar em relação aos nossos pais, a gente permanece infantil, né? Não está É, disponível para equilibrar. Ou porque quando a esse, gente está emaranhado aí em alguma coisa, né, do sistema. porque esse equilíbrio tem um preço, né? Eu tenho que estar olhando para mim em não colocar uma cobrança no outro, porque o outro faz o que ele dá conta. Eu costumo falar assim, aqui para os clientes. Quando a gente promete, tem aquela promessa lá do casamento, eu prometo te amar, respeitar. Primeira coisa, eu prometo amar. Com uma semana de casados, eu já fico chateada porque ele não me deu bom dia. Eu falei assim, mas peraí, por que eu estou cobrando o amor dele, sendo que eu que prometi amá-lo? Então, quando a gente coloca num lugar de eu estou vivendo o amor que eu tenho pela pessoa e eu consigo receber o que ele consegue oferecer, fica leve para mim e para ele. E como você falou, as peças da engrenagem, elas começam a se alinhar mais. Fica leve o relacionamento. Minhas filhas têm observado muito isso. Porque como eu sempre entrei muito no casamento do meu pai e da minha mãe, minhas filhas também fizeram um pouco isso. Bem feito, né? Bem feito. Aí eu falei, opa, deixa eu ficar realmente no meu lugar. Então, foi maravilhoso a descoberta dessas leis, pertencimento, ordem e equilíbrio, porque o equilíbrio da leveza, nesses relacionamentos entre casais, o que eu atendo muito é o casal quer dar certo, Sim. mas quando eles estão adultos, como que faz? Eles precisam saber as funções, que geralmente a função está ali como filho, a função está mais como pai, mãe, como mais profissional. Então, essas regras, essas leis do Bert Hellinger ajudou muito, mas muito nas terapias, nas convivências, porque hoje todo lugar que a gente abre internet, todo mundo falando constelação, as leis, elas estão voando, estão soltas para as pessoas respirarem isso. E é bom que cada um vai conseguir assimilar conforme dá conta. Mas E também conforme, e você, eu não sei se você observa isso, Rita, mas nós, enquanto facilitadores, enquanto alunos, né, enquanto pessoas que estão aí nessa caminhada da constelação, né, eu estou há 11 anos, você, eu também não sei, está mais ou menos nesse tanto aí, né, seis de anos. anos. Então, o que que eu percebo? Que, apesar das leis serem as mesmas, os princípios serem os mesmos, o que o Bert trouxe, cada pessoa tende a ter um entendimento maior acerca daquilo que é a sua maior necessidade. E eu explico. O que que eu vejo? Normalmente, quem tem uma questão muito forte com relação ao dinheiro para resolver, o que que ela tende? A pegar todo esse conhecimento e levar mais para a resolução dessa necessidade. Quem tem problemas de relacionamento de casal, o que que acontece? Ela pega tudo isso, ela foca mais nisso
e acaba que ela é tomada para levar e falar sobre isso. No meu caso, essa questão da dona de casa, do cuidar da família, de tudo, o que ficou muito forte para mim? Essa questão da reconciliação, em primeira instância lá com os pais, porque foi o meu movimento primário quando eu conheci a constelação. Que eu falei assim, caramba, se eu reconciliar com os meus pais, eu vou ficar bem, porque eu tinha, como você falou aí no início, né? Eu tinha um vazio dentro do meu peito e, assim, uma ansiedade. O centro do meu peito era muito acelerado, aqui no meu coração. E assim como você, eu me sentia meio que uma folha seca. Eu falava assim, ah, gente, o vento me leva para qualquer lugar. Então eu não sentia essa conexão. Eu achava que eu estava solta no mundo e que eu podia fazer o que eu queria, porque eu queria, quando eu queria. Olha só a ideia. Quando eu fui tendo conhecimento dessas leis, que eu fui compreendendo que eu fazia parte de um grande sistema familiar e que o que tinha acontecido lá na minha família de origem tinha um impacto na minha vida hoje, e que o que eu faço aqui tem um impacto na vida das minhas filhas, eu falei, caracas, deixa eu aprender sobre esse negócio. Então, eu rapidamente procurei um entendimento acerca disso, de me alinhar com essas leis, para que as coisas fossem ficando mais fáceis. Na minha família existe um problema muito grave, e é de relacionamentos. Os meus irmãos, eles não conseguem se relacionar bem. E eu acho que eu fui meio que tomada para isso, eu não sei. É por isso que eu te digo que parece que a gente é tomado pela necessidade do nosso sistema, não é só nosso, né? E aí hoje, esse buraco aqui dentro do meu peito, essa ansiedade passou. Aí eu faço igual o Kung Fu Panda, eu não sei se você já assistiu esse desenho, que ele fala que ele alcança a paz interior, né? Ele se torna um mestre. E aí ele alcança a paz interior, é muito interessante. Então, hoje estava até falando com o Jacques. Quando falo de paz interior, eu me lembro do Kung Fu Panda. Então, eu queria muito ter essa paz interna para tirar esse aperto do meu peito, esse aceleramento que eu tinha, sabe? Assim, do nada. Tudo estava bom do lado de fora, mas dentro de mim não estava bom. Então, eu queria que as coisas ficassem boas dentro de mim. E aí, compreendendo isso, acalmou, sabe? Parece que fez assim, ó. Aí, como foi na última live, eu fui me tornando uma mulher insuportavelmente poderosa. Deliciosamente, né? É, minha querida. Então, vambora, simbora. Eu meio que te interrompi, fiz um adendo aí. Não, isso é maravilhoso. Essa troca é muito rica. Sempre foi nossas conversas assim, nessas trocas. É verdade. E quando você fala nesse vazio, e que eu gostaria de falar um pouquinho nessa questão, que no momento que nós estamos hoje, Perfeito. todo mundo queria ficar em casa, todo mundo queria mais tempo, todo mundo queria tempo para ver televisão, para ler, dormir, cozinhar, para tudo. Deitar na rede. Deitar na rede, não ter pressa no relógio. Aconteceu. Todo mundo tem tempo. Tempo é o que todo mundo tem. E nós estamos com esse tempo dentro da nossa casa, que é, eu estava pensando, como a casa é como se fosse o segundo útero. Primeiro nós estávamos no útero da nossa mamãe, todo espremidinho ali, apertadinho, querendo, pronto, e precisamos sair. Foi nosso lugar de segurança. Agora, todo mundo tem uma casa, todo mundo. Todo mundo tem um cantinho que é seu, que lhe acolhe. Eu posso estar embaixo da ponte, eu arrumo um papel, é meu, aquilo me abriga. Então ali é como se fosse um útero nos protegendo. Só que dentro desse útero tem outros adultos,
é um útero cheio de gente que tem É um útero super populado. isso. Tem útero com os filhos, com os pais, com netos. E eis o grande desafio. O desafio que eu estava pensando muito nisso, nessa convivência, porque aqui em casa está eu, Paulo e as meninas, conviver com o que o outro está experienciando. Então, aquelas regras de convivência não valem mais. Porque cada um está no momento, cada um está interiorizando a sua experiência diante do seu momento da vida. Os filhos estão dentro de casa, vendo papai e mamãe, que eles sempre queriam ter perto. Só que eles veem que papai e mamãe são reais. São bons, cuidam da gente, mas são pessoas também. Então, uma realidade para o filho que tem fortalecido muito eles. Porque os filhos, eles tinham uma doença de carência de papai e mamãe nesses tempos de hoje. A gente saía e via pai e mãe no celular, empurrando o carrinho com o celular na mão, Amamentando com o celular na mão. Você já viu isso? Amamentando com o celular na mão. Sim. É. Então, quando esse celular mostra que papai e mamãe estão ali, eles são reais. Então, o celular não me afasta mais. Eles são reais, estão pertinho de mim. Eu me fortaleço, porque eu estou tendo um choque de realidade. Antes estava todo mundo muito no virtual. A tecnologia é maravilhosa. Aí a convivência dos pais para com os filhos, eles começam a ver, falam assim, tá aí, são meus, eu tenho que me ocupar. Eu estou valorizando mais a escola, que se ocupa deles, mas quem tem que cuidar deles somos nós. Então, é um outro choque de realidade para esses pais, que vem, realmente, eu amo, eles dão trabalho, mas eu amo, eles estão aqui. Qualquer idade tem filhos, crianças, adolescentes, adultos, que todo dia, com 24 horas, a gente tem várias emoções. Eu gosto, eu tenho saudade, eu tenho expectativa. O ser humano é fantástico nessa oscilação de emoções. Então, ali, na mesma hora que eu fico triste, eu fico alegre. Então, essa reclusão que nós estamos está sendo maravilhosa. E os casais? Pensa bem. Quantas oportunidades? Sim, de ver realmente que você tem uma pessoa única ali disponível para você. Olha só que maravilhoso. Não é uma riqueza? É uma riqueza. Aquelas pessoas que estão morando sozinha, ela tem elas. Olha que maravilhoso. Elas pertencem a um sistema, mas elas têm a elas. Que daqui a pouquinho vai passar tudo isso, vai voltar com novas sensações para todo mundo. De repente, um abraço vai ser melhor. E você estava falando mais cedo de uma pesquisa que teve, que as pessoas no finalzinho da vida, elas falaram assim, se arrependeram de não ter feito outras escolhas para elas. É. Elas viveram um pouco para os outros. É maravilhoso essa reflexão, maravilhosa, maravilhosa. Porque, e hoje mais cedo eu estava ouvindo um audiolivro, falava assim, eu escolho ter escolhas. Olha que lindo isso. Eu escolho ter Muitos. escolhas. Hoje a gente está numa situação onde a gente pode escolher ter escolhas, mas já houveram tempos onde você não tinha escolha, né? No caso de uma guerra, no caso de não sei, de algo que no passado a gente não tinha tantas escolhas, os nossos antepassados. Às vezes a situação nos obrigava a fazer aquilo que tinha que ser feito e acabou. E hoje a gente está podendo, né? E, inclusive, aquela escolha de como eu vou pensar, como eu vou sentir diante de toda a situação, diante do que o outro me oferece, de tudo, do que eu tenho e do que eu não tenho. As pessoas estão mais preparadas e as crianças, eu falo que elas têm vindo com um nível de inteligência mais evoluído.
Tanto é que a gente está um desafio muito grande, que as crianças elas estão questionando mais. Então a gente precisa ter escolhas para nos atualizarmos e achar isso bom. Então é uma escolha de como eu vou me sentir na minha postura diante do outro. Então escolha e postura para mim está muito me provocando uma reflexão muito grande. Eu escolho estar bem diante de tudo, diante do que eu dou conta de ser, mas eu estou pagando um preço, então eu tenho que melhorar. E aquele preço que você falou, a consciência pesada, eu posso fazer diferente do que o meu sistema familiar fez. Se na minha família houve casais que não deram certo, eu posso dar certo. Outra coisa muito importante, se na minha família houve fracasso financeiro, eu consigo lidar bem com o dinheiro, porque o dinheiro é uma forma que ele agiliza as situações entre as situações. Ele é uma situação entre as situações que harmoniza, que ele facilita, que ele agiliza. Então, esse equilíbrio é maravilhoso. Então, ó, pertencimento, ordem, equilíbrio. Perfeito, Rita. E assim, a gente está chegando perto do final da live. Eu queria só, acerca do que você falou por último, né? Eu escolho ter escolhas. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que todas as pessoas estão conscientes de que elas podem escolher ter escolhas? No Ou isso fundo, exige um nível de maturidade, de autoconhecimento, de uma jornada mais aí para o interno, para perceber isso? no fundo, Maria, todo mundo sabe que ela tem aquele livre-arbítrio, ela tem aquele momento de decidir. A gente chora, a gente ri, mas passa. E depois o que fica para mim é não se enganar, não fingir que não está vendo a sua tristeza. Eu fico triste. Mas o que eu vou fazer depois da tristeza? Eu não vou ficar no papel de vítima. Então, as pessoas dão conta, sim. O que acontece é uma alienação como uma forma de autoproteção. Perfeito, era esse o ponto que eu estar alienado dói menos, né? Parece que tira a nossa responsabilidade, porque sair da zona de conforto, imagine, dói. Imagine, é muito mais fácil para uma semente ficar lá como semente do que ela romper a casca para ir em direção ao solo. Ou um pintinho ficar lá dentro da casca, né? Porque ou uma borboleta, né, que está lá naquela sua situação, no casulo, mas ela precisa, para se tornar borboleta, ela precisa fazer aquela força para sair de dentro daquele casulo, e aquela força que faz com que as asas dela se fortaleçam e que ela possa voar, né? Então, nem sempre as pessoas fazem a escolha de voar. Elas, às vezes, preferem ficar ali, né, sendo manipuladas pelos outros, porque aí a responsabilidade não é minha. Quando eu faço o que me disseram para fazer, não, a responsabilidade é de quem disse o que eu tinha que fazer. Não é? Então, Rita, eu quero, diante do que nós falamos hoje, eu vou propor um exercício de percepção para quem está nos assistindo agora, né? Que é o seguinte exercício. Vamos lá. Para que... Ai, isso exige um pouco de centramento aqui da minha parte. Para que a gente pare, né? Que a gente feche os nossos olhos. Quem tiver... Todo mundo que estiver assistindo aí, eu vou pedir isso para vocês. Que vocês fechem os olhos. Que vocês respirem 3 vezes profundamente. Sintam o ar entrando dentro lá dos pulmões, no nariz. Sinta a sua caixa torácica expandindo. Segure o ar um pouquinho
e solta o ar. E sente o que acontece no seu corpo. Repete esse movimento. Inspira novamente. Sente esse ar entrando. Sente a sua caixa torácica expandindo. Segura um pouquinho o ar e solta. E agora, diante de você, eu gostaria que você visualizasse os seus pais diante de você, eles estando vivos ou mortos. Quando você conseguir ter o papai e a mamãe no campo de visão, visualiza os seus avós. Se você não conheceu os seus avós, visualiza toda uma comunidade de pessoas atrás dos seus pais. Ali, atrás dos seus pais, vão estar os seus avós, seus bisavós, os irmãos dos seus avós, os irmãos dos seus bisavós. Uma comunidade de pessoas. E se veja conectado a todos eles. Sabendo que você faz parte de tudo que houve antes. E que tudo que houve não foi bom nem mal, simplesmente foi. E você dá um lugar no seu coração para tudo que houve. E você dá um lugar para todos. Todos que fizeram tanto. Que fizeram o que precisava ser feito naquele momento para que você esteja hoje aqui. Aqui nesse lugar, nessa realidade. Passando por esse momento que também não é por acaso. Então dá um lugar para tudo que veio antes. E agora, no aqui e agora, dá um lugar também para tudo que está havendo. Dá um lugar para esse vírus, o Covid-19. Porque como a gente viu na lei do pertencimento, aquilo que a gente exclui se apodera de nós. A gente fica preso a isso. Então, olha para esse vírus também. E estando de acordo com a realidade como ela é, tal qual ela é, você se enxerga no aqui e agora. E toma posse do seu lugar no aqui e agora. E você pode dizer para o todo, para o presente: eu estou aqui e estou pronto para fazer aquilo que for necessário ser feito. Para o meu bem, para o bem da minha família e para o bem de todos. E agora você pode respirar profundamente novamente. E pode voltando, abrir os olhos. E é isso, pessoal, né? A gente só sintetizando o que nós falamos acerca da consciência ao que ela está a serviço. E as 3 leis que o Bert Hellinger percebeu: pertencimento, ordem e equilíbrio, que a Rita trouxe para a gente de uma forma tão leve como ela é, né? Leve, suave. Vai fluindo assim como a água, se adaptando ao que precisa se adaptar, tá bom? Eu quero agradecer você, Rita, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua vida, né? Nessa 1 hora aqui de live. E eu espero que tenha, eu acredito que contribuiu muito aí para quem está do outro lado. E só retomando o que eu falei no início, eu vou colocar um post lá, vou pedir aqui para a Duda faz um print nosso aqui, ela vai fazer um print nosso, aí eu te mando também, tá? Tá jóia. Para vocês comentarem lá o que foi mais importante no aprendizado e deixem temas lá para as próximas lives, ok? E era isso, eu acho. Eu acho que nós chegamos ao final. E tem mais alguma coisa? Tem alguma pergunta? Que dia que é a próxima? O pessoal está perguntando que dia que é a próxima live, né? Essa semana toda eu vou fazer de lives, de hoje até sábado,
com um convidado diferente. Mas as lives, elas vão continuar até eu não sei quando. Todos os dias eu vou procurar fazer uma live sobre um tema que possa agregar aí acerca desse conhecimento que é tão vasto, né? A gente pode falar durante anos sobre isso que não vai ter fim. Rita, a fala é sua, minha querida. Muito obrigada, Maria, pela oportunidade de estar conversando. Foi um grande desafio, igual eu comentei com você. Adoro falar, mas esses recursos tecnológicos são novos, então o meu grande desafio é esse. Eu preocupei agora com você. Estamos juntas. Tá bom? Então, a live vai ficar 24 horas lá no story da escola e a gente vai colocar lá no canal do YouTube para quem quiser rever depois, às vezes alguma coisa não ficou muito clara, e a gente disponibiliza lá para quem quiser assistir de novo ou quiser compartilhar com alguém, tá bom? Então, um beijo para você, beijo no coração e beijo a todo mundo que está aí do outro lado que ficou com a gente. Um beijo para todos, muito obrigada. Ó, o seu marido e o meu estão aí dentro. Um beijo para eles também. Um beijo especial para eles dois, né? Isso, eles apoiam a gente. Tá, um beijo no neto, um beijo nas filhas, tudo de bom. Obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Vou encerrar aqui. Tchau.